Ai, eu queria um cenário mais dark. Será? Ai, mano, meu Deus do céu, vou já pegar meu olho ungido. Cadê meu louvor? Essa história começa quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos de idade. Eu sempre tive umas experiências meio sobrenaturais, assim, desde muito nova. Eu tenho várias histórias, mas agora eu vou contar uma das mais, tipo, marcantes pra mim. Eu sonhava muito com uma cobra, com um tipo específico de cobra. Ela tem uma característica muito própria e eu já procurei essa espécie muito. Eu nunca encontrei. Não sei se tem, se tiver e alguém souber, me manda, quero saber. Mas eu não lembro de ter visto essa cobra, tipo, nunca, tipo, em filme, ou em televisão, ou em alguma fotografia. Enfim, nunca. Eu tinha muitos sonhos com essa mesma cobra. A primeira vez que eu sonhei com ela foi um sonho que tava com meu irmão e foi um sonho muito real. Ela era uma cobra branca, fina, porém muito longa e com os olhos enormes. Eu tenho vários, tipo, sonhos pra contar em relação a ela. E quando eu era mais nova, eu sempre acompanhava os meus pais nos congressos. Nesses congressos era muito comum que todos os filhos de pastores fossem e tal. E eu sempre dividia quarto com a minha irmã, a gente ficava sempre no mesmo hotel. Só que nesse ano a minha irmã foi embora antes de mim, acho que por conta da faculdade, não lembro. E eu fiquei. Quando eu fiquei, eu já tava sentindo assim, eu já não tava me sentindo muito legal, muito confortável em ficar lá sozinha. E eu cheguei com meu pai, eu falei pro meu pai que eu não queria ficar lá. Mas meu pai falou, insistiu, pediu pra eu ficar lá mais essa noite, que no outro dia eu iria pro mesmo hotel que ele estivesse. Era só uma noite, então não vi nenhum problema. Fui pro hotel, voltei pro hotel. Tentei dormir e não conseguia, porque fiquei com insônia e eu fiquei assistindo Miss Brasil até umas 3 e pouquinho da manhã. Eu vi que já tava meio tarde, aí eu pensei, tipo assim, caraca, eu vou tentar dormir, porque eu quero fazer o check-out cedo do hotel pra eu poder ir pro outro hotel. Peguei, desliguei a TV e fiquei deitada assim. Lembro da posição que eu tava e eu sei dessa posição específica porque eu nunca mais dormi nessa posição. Com a mão aqui na cabeça, né, e com os pés cruzados, tipo, como se fosse um 4. Eu não tava dormindo, eu não estava, tipo assim, em um sono, eu estava sonolenta, sabe? Quando você tá, tipo, meio que já relaxando pra entrar no sono? Pois bem. E eu senti alguém entrando no quarto. Só que quando eu senti alguém entrando no quarto, a sensação que eu tinha era tipo assim, era como se eu estivesse presa. E na minha cabeça, era como se fosse o meu pai. Eu sentia como se fosse o meu pai. Uma coisa muito importante pra eu relatar em relação às experiências que eu tive é que a sensação que dá é que o mundo sobrenatural é muito mais real que o mundo físico. Porque, um exemplo, pra eu saber que alguém está na minha casa, eu preciso ver a pessoa. Óbvio, né? No mundo sobrenatural, não. É como se eu pudesse, tipo, sentir tudo sem ver. Tipo, eu não sei nem explicar, gente. Você sente absolutamente tudo. Características físicas, movimentos. E você não precisa ver ou ouvir pra você saber, entendeu? Você simplesmente sabe. Voltando ao assunto. Senti essa pessoa em pé do meu lado. E quando a pessoa tava em pé do meu lado, assim, na cama, que já tava bem perto de mim, eu comecei a sentir as características físicas da pessoa. Eu não estava de olho aberto, como eu falei. Eu não estava dormindo. Eu estava como se fosse presa em uma realidade que claramente não existia, fisicamente falando. E eu sentia como se fosse alguém muito suja, tipo, não sei nem explicar, mas eu sentia muito nojo. Cabelo sujo, tudo muito sujo. Gente, eu tô toda arrepiada. Nesse momento que eu senti que não era o meu pai, que era uma pessoa diferente, na hora assim, na minha cabeça eu falei, quem é? O que que tá acontecendo? Aí quando eu pensei assim, a pessoa abaixou como se fosse assim, falar mais perto, lambeu os lábios. Gente, eu não estava de olhos abertos, mas eu sentia nitidamente cada movimento do que tava rolando ali. E falou bem assim, se você não falar agora. Na hora que falou isso, eu senti como se fosse algo me enforcando, muito forte, eu não conseguia falar e nem respirar direito, mas nesse momento eu abri meus olhos. E eu lembro de ter ficado com os meus olhos abertos, olhando todo o tempo pro teto, parada. Eu não conseguia me movimentar. Eu não via ninguém, mas eu sentia algo mesmo preso em mim. E eu não conseguia pensar. Eu tentava, não conseguia. Eu tava botando muita força no meu corpo, mas o meu corpo não respondia. E eu lembro que eu pensei assim, Jesus. Na hora que eu consegui pensar na palavra, eu tava botando tanta força no meu corpo, que ele automaticamente sentou. Todos os meus músculos, eles estavam em atividade intensa. Na hora que eu sentei na cama, eu fiquei parada, muito ofegante, eu não conseguia me mover, mas era de medo, eu tava em pânico. Nesse momento que eu fiquei sentada na cama, eu senti uma cobra descendo do meu pescoço. Eu senti ela deslizar no meu corpo, saindo do meu pescoço, deslizando pelo meu braço, passando pela minha perna e saindo pela porta da frente. Eu não sei explicar, gente, a sensação que é quando você tem uma experiência sobrenatural. É muito diferente do físico, do que a gente entende de realidade.